Devocional de 15 de janeiro. A graça do perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, versos 14 e 15. O escritor belga Louis Evelyn afirmou, abre aspas, que Deus tem tanto prazer em nos perdoar que aqueles que lhe proporcionam essa alegria não se sentem como pestias repulsivos e importunos, mas como crianças queridas, compreendidas e encorajadas, agradáveis e úteis para ele, infinitamente melhores do que se consideravam. Se não fôssemos pecadores e não precisássemos do perdão, mais do que de pão, não teríamos como saber quão profundo é o amor de Deus. Fecha aspas. Esse trecho está no livro Evangelho Maltrapilho, página 188. O que poderíamos dizer sobre o perdão divino que fosse mais confortador? Não há ser humano que não tenha sido beneficiado por ele, mas precisamos nos lembrar de que, tendo-o recebido, devemos compartilhá-lo com nossos semelhantes, sempre que necessário. Cristo associou o perdão que recebemos de Deus ao que oferecemos aos outros. Abre aspas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Fecha aspas. Esse trecho está em Mateus 6,12. Em outras palavras, é como se pedíssemos, abre aspas, Senhor, trata-me como tenho tratado as pessoas, fecha aspas. E mais, abre aspas novamente, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, fecha aspas. Esse trecho está no verso 14 de Mateus 6. Essa atitude liberta tanto o ofendido quanto o ofensor, para que vivam de modo excelente. Ray Pritchett, no livro O Poder Terapêutico do Perdão, conta um episódio marcante da vida de Martin Luther King. Desde muito cedo, ele conviveu com as humilhações resultantes da discriminação racial. Outros reverses marcaram a vida daquele homem. Seu filho, Martin Luther King Jr., abraçou a causa em favor dos direitos civis dos negros e foi assassinado por um branco em 1968. Um ano depois, outro filho morreu afogado em uma piscina. Em 1974, novo golpe. Enquanto tocava piano em um culto de sua igreja, sua esposa foi morta por um jovem ativista negro, inconformado com o discurso pacifista e agregador dos King. Em 1984, perto de morrer aos 84 anos, o patriarca refletiu sobre a própria vida, a causa pela qual lutou e as perdas que sofreu. Ele nos deixou uma preciosa lição. Abre aspas. Há dois homens que eu deveria odiar. Um deles é branco, o outro é negro. E os dois estão cumprindo pena por homicídio. Não odeio nenhum dos dois. Não há tempo para isso. Também não há razão. Nada pode rebaixar tanto um homem quanto ele se permitir decair a ponto de odiar alguém. Fecha aspas. Esse trecho está na página 140 do livro O Poder Terapêutico do Perdão. Que nós possamos meditar um pouco sobre isso hoje. E lembrar sempre que o maior perdão foi concedido a nós por um Deus perfeito. Nós não merecíamos o perdão e o favor de Deus, mas ainda assim Ele nos perdoou e nos perdoa todos os dias. E com Ele nós podemos aprender a também estender esse perdão às pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos refletir no dia de hoje sobre a graça do perdão de Deus e assim tenhamos um dia abençoado.